mesmo depois de perder quase 30 quilos, eu ainda passei anos da minha vida sem enxergar os resultados estéticos que eu queria pro meu corpo, né. Mesmo fazendo tudo certinho, cara. Eu comia o que tinha que comer, eu descansava bem, eu treinava do jeito certo, ou pelo menos do jeito que me diziam que era o jeito certo. E eu passei, cara, sem brincadeira, anos achando que eu era ou muito preguiçoso, ou eu era incapaz, ou a minha genética era uma bosta. O que, em algum grau, também pode ser que seja verdade, né? Pelo menos um pedacinho disso. Afinal, também os resultados que eu esperava ter eram os resultados da galera que estava aditivada, né? Mas o fato é que depois de anos, eu decidi mudar totalmente a forma como eu treinava e, cara, para minha surpresa, aí sim eu consegui enxergar os resultados que eu tanto queria. Ah, por isso hoje aqui eu vou te contar porque, infelizmente, você acabou treinando errado a sua vida toda. Como é que você pode fazer para sair dessa e começar a ter muito mais resultado? Maravilha? Vamos lá, cara. O problema, ele começa quando, primeiro, né, a gente quer pegar a dica com influenciador que tá usando as paradas, tá? Primeiro de tudo, esse é o problema, tá? Quando a gente quer pegar dica, ou que seja, então, a gente quer espelhar a nossa forma de fazer as coisas da mesma forma que os caras que estão usando o suco, os caras que estão aí anabolizados ao extremo, né, estão fazendo isso, porque existem algumas diferenças fisiológicas que acontecem e que esses caras podem se dar o luxo de fazer e que nós, naturais, não podemos, maravilha? O segundo ponto, cara, foi o seguinte: focar numa construção 100% estética também, para mim, foi um erro muito grande, porque com isso a gente esquece que a hipertrofia, ela é uma consequência. Então, ela é uma adaptação que ela vem através de um espectro de estímulos. Porque a gente pode se moldar esses estímulos para que, além de só construir hipertrofia, só de botar só mais massa muscular na carcaça, a gente pode também construir muito mais força, construir mais condicionamento, a gente pode construir muito mais funcionalidade para o nosso corpo, o que acaba sendo, porra, muito melhor também, pensando em todo o espectro. Maravilha? Entendido isso, cara, vamos passar qual é o jeito errado, então, e que a gente comumente vê por aí. Quando a gente fala de treino, cara, prezar sempre pela falha muscular, ao meu ver, é um erro, tá? Tem uma galera que acha que, porra, sei lá, só aquela série que você sai vomitando, que você vai além da falha, seja lá o que isso signifique, é uma série válida, uma série que, porra, foi boa, e que quando você treina sem chegar até a falha, porra, joguei fora a série, não serve nem para aquecimento. O que é uma visão totalmente deturpada da parada. Tá? Em geral, quando a gente pensa em ir sempre à falha muscular, cara, a gente está falando em entregar para o nosso corpo uma carga de estresse muito acima do que seria necessário para que ele tivesse um ótimo desenvolvimento, fazendo com que isso, de forma progressiva, acabe estragando justamente o que é a capacidade dele de entregar bons resultados. Tá? Assim como quando a gente pensa em entregar sempre altas repetições no nosso treino. Então, novamente, né? Não que altas repetições por si só sejam ruins, afinal a gente tem um espectro de hipertrofia que a gente pode trabalhar, mas, cara, em geral, altas repetições vão impedir que você construa também uma qualidade, uma capacidade de força mais apurada ao longo do processo, o que vai ser ruim para nós no contraponto. Então também fazer, porra, séries com 15 movimentos, 20 movimentos, isso aqui também vai ser muito contraproducente, né? O que nos leva ao próximo ponto, que são aqueles treinos sem progressão de cargas. E quando eu falo de progressão de cargas, eu não estou falando só em botar mais peso na barra, apesar disso ser uma das possibilidades que a gente pode entender como progressão de cargas. Né? Quando a gente fala de progressão de carga, a gente está falando de progressão de estímulo. Então pode ser botar mais peso na barra, que é o óbvio, pode ser você conseguir fazer uma ou duas repetições a mais, pode ser você conseguir fazer as mesmas repetições com mais velocidade, também é um elemento que está envolvido com a progressão de carga. E quando você não tem isso no seu treino, novamente, você está treinando errado. Maravilha? O quarto item aqui é quando você usa apenas intervalos curtos de descanso. Isso impede que seu corpo se recupere bem, e por recuperar bem eu quero dizer recuperar o suficiente para você executar uma série com qualidade na sequência, e não só fazer aquele volume mais lixo, onde você vai só acumulando volume, sem entregar qualidade para o teu treino, tá? E intervalos muito curtos, de 30 segundos, 45 segundos, e muitas vezes até um minuto, tá? Eu gosto de trabalhar só com intervalos maiores do que 1 minuto e meio, inclusive, porque isso permite com que a gente entre para a próxima série descansado. Mas eu vou falar mais sobre isso também adiante nesse vídeo. O próximo ponto aqui, cara, são treinos com um volume muito alto, e isso a gente vê muito, 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 principalmente na galera que tá anabolizada. Então, artificialmente anabolizada nesse sentido. Né? Porque, porra, os caras vêm e botam séries e mais séries, cara, sei lá, treino com 30 séries. Pensa lá um treino de peito com 30, 25 séries. Porra, cara, isso é loucura, entendeu? Então, treinos com muito volume, para imensa maioria, mas imensa maioria das pessoas, vai acabar trazendo mais malefícios do que benefícios. Apesar de que a ciência já mostra que também o volume ele é uma variável fundamental
para aumentar o estímulo hipertrófico. Quanto mais volume você faz, maior tende a ser a sua hipertrofia. Só que quando a gente baliza a qualidade do treino também. Então não adianta só fazer volume lixo sem conseguir entregar qualidade, que isso não vai ser tão bom para nós, não vai beneficiar tanto a gente no processo. O próximo item que eu, cara, errei a vida inteira foi focar muito mais em isoladores do que em exercícios compostos, né? Então, por mais que os exercícios isoladores permitam trabalhar musculaturas específicas de um jeito específico, cara, quando a gente está falando de construção geral, para se construir massa muscular, primeiro, né, antes de lapidar, a gente precisa fazer uma construção geral disso aí, tanto com relação à própria força, mesmo com relação à massa muscular. Exercícios isoladores não serão a melhor opção, e aqui exercícios compostos serão melhores, tá? E, cara, a boa e velha, né, talvez não tão boa, mas com certeza velha, divisão de um músculo por dia. Então o cara vai treinar A, B, C, D, I, F, G, H, I, J, K, enfim, todas as letras do alfabeto. Onde ele faz na segunda peito, na terça costas, na quarta perna, na quarta quadríceps, na quinta ombro, na sexta posterior de coxa, no sábado ele dá um estímulo de bíceps e tríceps, no domingo ele faz uma outra coisa, na segunda-feira de novo e peito. Então isso acaba, no longo prazo, impedindo que a gente evolua na melhor taxa possível. E aí acaba caindo nessas loucuras aqui de fazer um cara um volume muito excessivo. E aí, cara, o combo do treino que era visto, pelo menos quando eu comecei a treinar, tá? Era, vamos lá, um treino de peito, com segunda-feira, com 4 exercícios, 5 exercícios, muitas vezes, cada um com 4 séries, beleza? Às vezes 6 exercícios, tá? Aí com 4 séries cada um. E aí, vamos lá, 4 séries de 15, de 12 a 15, beleza? Com 1 minuto de intervalo. Era esse que era a cara, essa era a cara do treino. Aí, beleza, o primeiro exercício, supino reto, justo, depois um voador, depois um crucifixo, depois um crossover, e aí por último, sei lá, uma outra coisa qualquer lá, um pullover. Essa era a cara do treino, como ele era feito. E de fato, porra, isso trouxe muito, muito menos resultado do que a perspectiva que a gente vai encontrar hoje aqui quando eu for falar pra você do que eu julgo seu treino perfeito. Maravilha? E, cara, por que esse jeito deu errado, né? Então, porra, falei pra caralho aqui que o negócio é errado pra caramba. Tal, mas por quê? Por quê, Rodrigo? Da onde você tá tirando essa informação da bunda? Não, vamos lá, cara. Primeiro, que isso traz pra nós uma baixa eficiência no que é a relação de você construir massa muscular e força também, tá? Por quê? A mudança de chave, a virada de chave, para mim, nos meus resultados, foi quando eu comecei a construir mais força e funcionalidade. Isso me permitiu progredir mais nos exercícios e aí também conseguir entregar um resultado muito melhor esteticamente falando. Esse tipo de treino aqui, esse treino que eu disse como treino errado, né, entre várias aspas, errado, ele acaba trazendo uma baixa eficiência. E é a mesma coisa da gente pensar em viajar de bicicleta versus avião para algum lugar. Sei lá, se você tem que viajar. É claro, se você quer viajar na esquina, a bicicleta ela vai ser mais conveniente. Mas qualquer viagem que você tenha que fazer, que você tem que percorrer uma distância muito grande, ou uma distância minimamente grande, né, razoavelmente grande, cara, o avião vai ser muito mais fácil, rápido para você poder executar ao invés de fazer essa viagem de bicicleta. Então aqui a gente está falando principalmente de eficiência, tá? O segundo critério é que a gente tem uma baixa frequência de estímulo. E não que frequência por si só seja um problema, né? Você tem uma baixa frequência, porque em tese, os estudos, pelo menos quando tá o volume equalizado, não parece ter uma grande diferença. Aliás, não parece ter diferença nenhuma, né? Mas qual que é o grande ponto? Quando a gente pensa na frequência de estímulo, a gente está falando também sobre qualidade. E lembra no primeiro tópico que eu falei aqui, ó, que focar 100% numa construção estética e esquecer que a hipertrofia é uma consequência é um problema? Porque quando a gente fala de frequência de estímulo, se a gente for pensar que uma alta frequência aí sim vai estar relacionada com maior ganho de força, com maior periodicidade do estímulo e faz com que você consiga desenvolver mais essas capacidades, a gente indiretamente pode entender um ganho melhor de hipertrofia longitudinal. Tá? Pensando, pô, ali no cara treinando por meses e até anos. Quando você consegue progredir essas duas variáveis. Então, por isso eu gosto muito mais de treinos com maior frequência de estímulo. O terceiro ponto, cara, é volume sem qualidade. Então, é o cara botar ali 20 séries num treino, tá? E a partir da quarta série tá tudo uma bosta já. A partir da quinta série esse cara não tá conseguindo sustentar a qualidade de execução das coisas, não só qualidade técnica, tá? Mas sim qualidade de sustentar a carga que ele tá pegando. Então ele, pô, ele bota primeira série uma carga X no exercício. Aí dá um intervalo minúsculo, na segunda série tem que diminuir 20% da carga já, porque não consegue manejar para ficar dando uma margem de repetições, entendeu? Então isso também acaba acontecendo, um volume sem qualidade que vira só um volume lixo acumulado. Maravilha? O próximo ponto aqui, cara, é o seguinte: esse tipo de abordagem aqui acaba entregando muito dano e pouco estímulo real. Tá? Esse aqui é o conceito de Hormese que eu quero trazer nesse gráfico para você. Então, não sei se você já está familiarizado com esse conceito, tá bom? Isso aqui serve para muita coisa na vida. Assim, desde
Vamos lá, vou dar um exemplo aqui com você com café, tá? O que que significa isso aqui? Aqui a gente tem o nível de estresse, o nível de resultado, aliás, o nível de estresse que você vai dando, né? E aqui o nível de resultado que você vai tendo, beleza? Nesse nosso gráfico aqui. E, como eu falei, isso aqui serve para xícaras de café. Em que sentido? Você toma uma xícara de café, você começa a ter um resultado X. Tô um pouco mais focado, tô um pouco mais alerta, maravilha. Aí você toma uma segunda xícara de café, tá? E aí você começa a ter um pouco mais de resultado. Fala, caralho, eu tô mais focado ainda, tô no gás aqui. Maravilha. O que, que você pensa? Pô, vou tomar uma terceira que aí eu vou ficar no estalo, né? Aí você toma uma terceira xícara de café e você fica, cara, no prime, assim, no ápice da atenção, você tá parecendo aquele cara no Sem Limites, aquele filme que o cara toma a pílula lá, o cara fica vendo tudo ali, o cara tá dominando, o cara fica quase onisciente, né? Onipotente e onitudo. Aí, o que, que você fala? Porra, vou tomar mais uma. Vou tomar mais uma xícara de café, porque, cara, isso aqui é o estado dos deuses, né? Aí você toma mais uma xícara de café. Quando você toma, você começa a piorar um pouquinho. Você, caralho, começa a ficar um pouco disperso, começa a ficar um pouco. Não tá mais naquele prime. Você fala, porra, pode ser que o tempo que eu tomei aqui tá passando, o efeito tá passando, né? Você toma mais uma, e você piora mais ainda. Aí você começa a ficar meio arrastadão, já tá meio que no nível que você tava quando tava tomando a primeira xícara, só que agora você tá mais cansado. Porra, vou tomar mais uma. Porque aí sim, eu acho que tá passando o efeito, eu preciso de mais uma xícara ou mais duas pra ficar no grau. Aí você toma mais duas xícaras. Aí você começa a ficar, cara, totalmente disperso, maluco. Você não consegue prestar atenção mais em nada. Você toma mais uma xícara e vai parar no hospital. Então é basicamente essa analogia que eu quero que você entenda. Com o treino é a mesma coisa. Tá? Você faz um treino com uma qualidade, aqui a gente está pensando em volume, todo o conjunto, tá? Entre volume, qualidade das execuções, não só técnicas, mas também qualidade do esforço que você consegue imprimir ali, para volume, para intensidade, para densidade do seu treino. E aí você está colocando aqui um volume específico, tá? E aí você tem um resultado legal. Aí você bota mais volume, você tem um resultado mais legal ainda. Aí você bota mais volume, você tá no prime do resultado. Só que você não sabe se tá no prime, você não consegue saber disso aí. Não é, sabe? Não é um negócio que você consegue mensurar na hora. Né? Aí o que você fala? Pô, vou fazer mais. Aí você faz mais, só que a qualidade das coisas abaixa. Por mais que o volume aumente, então a qualidade você não conseguiu sustentar. E aí diminui. Você tem menos resultado do que você teria se você tivesse parado antes, entendeu? Ah, vou fazer mais, faz mais um pouquinho e tem menos resultado. Mais, faz mais um pouquinho, tem menos resultado. Então é esse que eu quero que você entenda, esse conceito de hormese, que existe uma relação nas coisas que até um certo ponto é positiva, mas que passa desse ponto começa a ficar negativa. E justamente é isso que a gente não quer. A gente não quer entrar nessa fase negativa. Pô, Dil, como é que eu sei disso? Boa pergunta, cara. Por isso que é importante que você mapeie ao longo do processo, ao longo da sua jornada, a tua qualidade de resultados. Por isso que é importante que você entenda e faça esse processo mais longitudinal para você poder entender. Inclusive é o que eu faço com os meus alunos dentro do protocolo Shape Blindado. Se você quiser conhecer o protocolo Shape Blindado, eu recomendo que você clique no primeiro da descrição. Afinal, lá dentro a gente constrói para você um físico com muito mais força, com muito mais massa muscular, com menos gordura, com mais energia, com mais testosterona também. Maravilha? Então, se você quiser conhecer, é só clicar no primeiro link da descrição. O que nos leva ao próximo item aqui, no próximo ponto. O que, que acontece quando você ajusta o seu treino? O que, que acontece quando você, de fato, constrói um treino que ele é ajustado para te entregar o máximo de resultados? Você fica mais forte, tem mais energia, mais testosterona e também mais massa muscular. É isso que acontece quando você alinha o seu treino no que eu chamo, no padrão que eu chamo de o treino perfeito, beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender que fazer o treino perfeito é basicamente fazer o contrário do que é o jeito errado. Tá. Quando eu comecei, e que loucura, cara, imagina o quão difícil foi pra mim entender que para eu ter resultados, para eu ter os resultados que eu queria ter anteriormente, eu deveria fazer absolutamente tudo ao contrário do que eu estava fazendo. Imagina que loucura, cara. Então, vamos lá. Gente, como é que não ficou a minha cabeça? Então, primeiro, a gente estava falando ali que você prezar apenas pela falha muscular é um erro. O que, que a gente vai querer fazer? Ficar de 1 a 2 repetições na reserva, 1 a 2 repetições antes da falha. Beleza? Por quê? Porque isso vai fazer com que você consiga entregar o máximo de estímulo, beleza? Só que sem sobrecarregar o sistema nervoso central, sem estragar a periferia. Você consegue minimizar o intervalo de descanso também, você não vai precisar de um intervalo tão longo, porque o sistema nervoso central não vai estar tão zoado. E a ideia aqui é que você pare de 1 a 2 repetições antes da falha. Como é que eu sei, Rodrigo, como são 1 a 2 repetições antes da falha? Cara, isso aí você vai aprendendo com o tempo mesmo. Mas, se você já treinou até a falha em algum momento, você sabe qual é a sensação da falha, você sabe como é que está o teu corpo naquele momento, você sabe qual é a velocidade mais ou menos da repetição. Isso é experiência, tá? Isso é experiência.
Então, se você já fez alguma vez até a falha, você já sabe o que é 1 ou 2 repetições antes da falha. Se você nunca fez, aí sim você vai ter que fazer pelo menos uma série ali até a falha em algum momento pra você entender. Mas, cara, isso aqui, cara, provavelmente você que tá assistindo esse vídeo aqui, se você já pisou na academia, já tá treinando há 6 meses, cara, você já sabe exatamente como é que faz pra chegar de 1 a 2 repetições na reserva. Beleza? O próximo item aqui é trabalhar com repetições mais baixas. Por quê, cara? Porque quando a gente trabalha com repetições mais baixas, aqui eu sou uma margem de 4 a 8 movimentos, a gente se mantém dentro da faixa de hipertrofia, tá bom? E mesmo assim, a gente estimula pra caralho o que é a produção de força. Então, diferente da gente ficar, por exemplo, numa margem mais acima, ali de 12 a 15 movimentos, onde a gente tem um estímulo muito menor para força, mas a gente permanece dentro da margem para hipertrofia, quando a gente joga as repetições mais para baixo, a gente consegue produzir mais força também, fazer uma construção melhor de força, o que no longo prazo tende a ajudar a gente também na construção de massa muscular e na entrega de resultados que a gente está querendo visualizar, maravilha? Então, de 4 a 8 movimentos, de 6 a 8 movimentos, vai ser, porra, do caralho para ficar. Show? O próximo ponto aqui é você manter o foco em progressão de cargas, beleza? E aqui pode ser mais peso, pode ser mais repetições, mais algumas repetições. Por exemplo, se você conseguia fazer 6 repetições com peso específico, agora você consegue fazer 8, você progrediu a carga, por mais que não tenha progredido o peso, mas você progrediu a carga de estímulo que você está dando. Assim como também melhorar a velocidade, cara. Aumentar a velocidade de fase concêntrica, né, na fase positiva do movimento, faz também como reflexo de uma progressão. E aí, cara, eu levanto um ponto aqui, que eu vejo muito pouca gente falando, mas que progressão de carga nada mais é do que a sua obrigação com o treino, tá? Entenda disso. Se você não está conseguindo progredir no treino, quer dizer que provavelmente você está errando em alguma das variáveis, como por exemplo o descanso que você está dando entre os treinos em si, ou entre as próprias séries, mas enfim, mais provável que seja até entre os treinos, e que você está, ou você está dando estímulos submáximos, e aí por isso não está conseguindo evoluir, ou estímulos mais pesados, ou mais estímulo do que você deveria dar, e aí, quando comparado com o seu tempo de descanso entre as sessões, então é a sua obrigação progredir. Quando você progride, quer dizer que seu treino está funcionando, está bem ajustado. Quando você não progride, quer dizer que alguma das variáveis está errada. Show? O próximo item aqui da lista, cara, são os intervalos, tá? E eu gosto de trabalhar com intervalos mais longos. Longos quanto? No mínimo 2 minutos, tá? Eu, cara, gosto bastante de 3 a 4 minutos. É claro, a depender do exercício, a depender da carga que você está usando para aquele exercício, se é um exercício que é, às vezes, composto, cara, você pega um agachamento livre, ele vai, por si só, demandar muito mais do teu corpo. Então, você vai precisar de um intervalo de base, assim, maior do que normalmente você faria se fosse fazer porra, um tríceps francês, entendeu? É um intervalo bem diferente. Ou até mesmo pensando no exercício composto, um supino para um agachamento tem uma diferença grande de intervalo entre esses dois exercícios também. Maravilha? Então, eu gosto de trabalhar com essa métrica aqui, me permite recuperar bem entre as séries e manter a qualidade dos estímulos a todo momento. O próximo aqui, cara, é um volume baixo barra médio, tá? E por que eu boto baixo barra médio? Porque também hoje em dia tem a galera do low volume aí, né? A galera do volume baixo, que os caras estão pregando também uma série por exercício, 2 séries por grupamento muscular por dia. E eu já não sei também se esse é um caminho, por exemplo, que eu gosto muito de observar. Em geral, o que eu gosto de botar na ponta do lápis aqui? 12 a 15 séries por treino, tá bom? Pensando que você está fazendo divisões de treino, e aqui a gente vai falar de divisões aqui embaixo também, mas divisões de treinos que não vão trabalhar um músculo por dia. Então você vai trabalhar ali, cara, em geral, 3, 4 séries por grupamento muscular. E no máximo de 12 a 15 séries por sessão também, para não sobrecarregar. Lembra que eu falei, às vezes você vai acabar fazendo muito exercício, muita série, e isso vai de forma sistêmica, prejudicando o teu rendimento, tá? Ah, e um detalhe, 12 a 15 séries por treino, mas também 12 a 15 séries por semana por grupamento muscular. Então você vai executar, por exemplo, 4 séries para peitoral, ou 4 séries de movimentos de empurrar na segunda-feira, 4 séries na quarta, 4 na sexta. Você já tem aí 12 séries por semana, né? Que seja num supino reto com barra, num supino inclinado com halteres, num mergulho nas paralelas, entendeu? A gente consegue fazer esse alinhamento e fica muito bom. E que nos leva ao próximo item, que são exercícios compostos na sua própria execução de treino. Por quê, tá? É claro, só composto? O treino vai ser só de composto? Não necessariamente, tá? Eu também já não acho que só composto vai ser a melhor estratégia de todas. Um exercício ou outro isolado para fazer que seja um detalhamento estético, muitas vezes, ou um trabalho para musculaturas específicas, pode ser interessante, tá? Vai ser interessante na imensa maioria dos casos, mas o treino todo ele tem que, para mim, contemplar mais exercícios compostos. Para mim, essa é uma regra ali primordial, principalmente quando a gente pensa em trabalhar com uma faixa de repetições mais baixa, tá? Porque exercícios isoladores vai ser uma bosta trabalhar com faixa de repetição mais baixa, porque provavelmente vai começar a desencadear uma série de dores articulares em você. Então, para repetições mais baixas
e mais peso, exercícios compostos vão ser melhores nesse quesito. O que nos leva ao próximo item, cara, que são as divisões que nos permitem uma boa relação entre volume e qualidade de esforço. Mais do que só socar volume adoidado, mas também manter uma boa qualidade. E aqui eu tô pensando o quê? Fubore, gosto muito do Fubore. Aí eu gosto de uma versão um pouco mais modificada desse Fubore, então não é aquele Fubore onde todo treino você vai trabalhar todos os exercícios, ou todas as musculaturas, ou todos os padrões de movimento, mas sim você fazer uma sequência que lhe permita executar até 4 ou 5 vezes na semana um Fubore, mas fazer escolhas inteligentes para alternar os próprios estímulos de uma forma bem individual, tá? Isso é muito importante também, de alguma forma, você fazer essa construção específica para você. Além disso, cara, upper lower, também uma ótima divisão. Divisões que misturam upper lower mais full body também, pô, sei lá, upper, lower e 2 full body na semana, pô, é bom pra caralho também. Então, tem várias formas de poder organizar isso aí pra te entregar melhores resultados, e que pra mim é muito melhor do que você fazer A, B, C, D, E, F, G, H, entendeu? Porque assim você consegue manter qualidade, estímulo e um volume adequado ao longo do processo de treino também. Maravilha, meu querido? Então, essas foram as características aqui que me construíram um físico muito melhor, mas assim, é, cara, beira ser engraçado a parada. Que eu fazia tudo isso aqui antes, tá? Tudo isso aqui antes, como manda a cartilha, tá? Como manda a cartilha, fazer exatamente isso aqui. E, cara, o resultado nenhum vinha. Eu passava tempo, eu tava sempre igual. Pra não dizer que eu tava sempre igual, né? O que acontecia? Eu acabava, nesse meio tempo, ganhando um pouco de gordura no processo, e depois eu perdia gordura, mas perdia massa muscular. Eu ficava, cara, sempre sambando. No frigir dos ovos, entrava ano, saía ano, eu tava sempre sambando. Nunca conseguia ter uma boa evolução de fato. Até o ponto que, cara, eu fiz essas mudanças, inverti basicamente o que eu fazia, e assim eu consegui enxergar resultados, cara, que eu, porra, queria ver desde o começo. Beleza, meu querido? Então, se você gostou desse vídeo também, eu tenho certeza que você vai gostar deste vídeo, deste outro vídeo aqui, tá? Onde eu te mostro os melhores exercícios, cara, para você blindar o seu corpo. Então, para você construir um corpo com muito mais força, muito mais funcionalidade também, tá? E você vai entender aqui quais são os exercícios que eu gosto de colocar nos treinos para fazer essa construção toda e que vem acompanhado de uma construção de massa muscular também. Maravilha, meu querido? Se você quiser ser meu aluno, inclusive, é só clicar no primeiro link da descrição para conhecer o protocolo Shape Blindado. Show? Te espero nesse vídeo aqui. Tamo junto e até a